ainda tá tendo Natal e se reclamar vai ter Natal em agosto. Gente, ano passado eu tive um lapso de insanidade, pedi pra vocês me enviarem fanfics de Natal pra eu comentar aqui no especial e eu achei que ninguém fosse mandar, vocês só fossem olhar pra mim, rir da minha cara, coitada, ficou maluca, mas vocês mandaram e foi divertidíssimo. E por causa disso eu decidi continuar com a tradição. Na verdade, eu acho que fanfics são um fenômeno contemporâneo que merece ser estudado. Mas não é isso que eu vou fazer aqui, fim de ano, é só zoeira. Primeira fanfic é do nosso primeiro e único Alexander Hamilton. E ela se chama O Primeiro Natal de Alexander em Nova York. E não se passa em 1700 e bolinha, como no musical, ela se passa em 2016. Eu não achei exatamente um fio narrativo nessa fanfic. Pareceu mais uma desculpa de vamos juntar a galera pro Natal. E acaba que o Natal hoje é exatamente isso, uma desculpa pra juntar a galera. E fazer a piada do pavê. Que na verdade tá virando lenda urbana, porque eu nunca mais vi ninguém fazer a piada do pavê, só as pessoas falarem que alguém vai fazer a piada do pavê. Mas voltando, tá lá a galera de Hamilton toda reunida, menos Philip. Philip está morto, e essa é a descrição, tá lá, chegou fulano, fulano e fulano. Philip não chegou, porque Philip está morto. A galera vai chegando, cada um trazendo seu prato, colocando em cima da mesa. O Thomas Jefferson chega junto com o Madison. Aparentemente as pessoas estão shippando personalidades históricas mesmo. Depois eles vão brincar na neve. Desculpa trazer Frozen pra roda de novo. E aí eles começam a ficar doentes, porque eles estão brincando na neve. E todo mundo volta pra casa pra se agasalhar, nada acontece e feijoada. O que eu achei muito surreal, assim, na minha imaginação, é porque juntou realmente todo mundo. Então você tinha, por exemplo, Marquês de Lafayette e o Thomas Jefferson, que no musical são interpretados pelo mesmo ator. Assim, mais pro final, o George Washington volta pra casa e cumprimenta o seu gato, Hamilton. George Washington realmente tinha um gato chamado Hamilton? Algumas pessoas me enviaram mais de uma do mesmo fandom, e aí eu tive que fazer um processo seletivo que consistiu em fechar os olhos e clicar num link. Que é o caso dessa segunda fanfic que eu vou comentar, que é uma fanfic de Harry Potter. Em meados de 2002, isso foi o quê? Um ano depois da estreia de Harry Potter e a Pedra Filosofal, quando o mundo conheceu Harry Potter, escreveram o conto de Natal do Snape. Se tem um personagem perfeito para vivenciar o seu próprio conto de Natal do Dickens, esse personagem é Severus Snape. O que eu acho legal nessas paródias do conto de Natal é como é selecionado quem vai ser quem na história do Dickens. No caso dessa fanfic, o Marley, que é o amigo do Scrooge que morreu e aparece como fantasma, é o Barão de Sangrento. O fantasma do Natal passado é a Minerva, o fantasma do Natal presente é o Hagrid e o fantasma do Natal futuro é um dementador. Óbvio que seria um dementador. Ele já é um dementador mesmo no conto do Dickens. E aí a gente lembra como nós éramos inocentes sobre como a história de Harry Potter ia se desenvolver. Nessa fanfic, por exemplo, quando o Snape tá lá revivendo os seus natais passados, ele vê uma tal de Belinda. Quem é Belinda? Nessa época eu acho que nem passava pela cabeça das pessoas que o Snape pudesse ter se apaixonado pela mãe do Harry em algum momento da vida dele. Falando em Harry, nessa história o Harry é o Bob Cratchit, que é o empregado do Scrooge que tem que trabalhar até no dia de Natal. No caso ele tá em detenção e por algum motivo Rony e Hermione são inexistentes nessa história. O único coleguinha dele que aparece é o Neville. A fanfic segue direitinho o conto do Dickens, no final o Snape se redime, desculpa, spoilers, ele vai comemorar o Natal com Dumbledore. E só assim pro Snape se redimir mesmo, né, porque nos livros, a próxima fanfic é uma fanfic envolvendo o tema do meu mestrado. Eu confesso, envergonhada, que eu não li toda, mas o que eu achei muito legal nessa fanfic logo de cara, além do fato dela estar muito bem escrita, é que não foi feita uma transposição da história lá do século XIX pro século XXI. É um enredo totalmente novo. Eu veria um filme dessa fanfic. Alguém faça esse filme pra eu ver. A história é meio comédia natalina, focada no Grantaire, sempre ele. Grantaire perdeu o emprego faltando 6 semanas pro Natal. Mas tava ok, ele recebeu o dinheiro da rescisão, mas ele chegou em casa e tweetou
Grantaire twitteiro. Isso seria parte do cânone se existisse Twitter na época do Vitor Hugo. Faz um comentário super passivo-agressivo falando que pelo menos ele ainda tem o dinheiro da rescisão. Alguém da empresa leu e falou que ele estava descumprindo a parte dele no contrato. Tchau, tchau, dinheiro. Dica pra vida, não faça esse tipo de comentário sobre o emprego de vocês em rede social. Então ele se vê obrigado a voltar a morar com o pai dele na fazenda de árvores da família. Eu não sabia que isso existia, talvez seja porque essa não é a tradução exata para esse tipo de estabelecimento, por favor me ajudem. E nessa época de fim de ano eles ganham um dinheirinho bacana ali vendendo enfeites de Natal naturais, guirlandas com plantas de verdade, pinheirinhos de verdade. Só que existe uma empresa que tá de olho na fazenda porque descobriram que tem gás no solo. E essa empresa é de ninguém mais, ninguém menos que os Thénardier. Isso que eu falei que é legal, porque os personagens, eles não aparecem da forma com que você esperaria que eles aparecessem se fosse só trazer a história pro século XXI. Tipo, os amigos do ABC não são uma chapa pra eleição do DCE. Nisso aparece o Anjo Ras, óbvio. Ele tem um escritório de advocacia junto com o Bossuet e o Courfeyrac. O Marius é o estagiário. Marius estagiário faz tanto sentido pra mim. E eles pegam a causa ali da família do Grantaire pra defender contra a empresa dos Thénardier. Agora, sabe o que eu tava analisando? A nossa geração, os millennials, parece se identificar muito com o Grantaire. O que eu digo pra vocês, não era a intenção do Vitor Hugo. Ele não tensionava que o leitor se identificasse com o Grantaire, não. Ele queria que a gente comprasse a causa do Enjolras. Mas fazer o quê, né? Somos uma geração de cínicos, sarcásticos e esperançosos com o futuro. Me mandaram também 2 fanfics do Batman, e as duas focando em Robins diferentes. Existe uma estatística do Instituto Verdes Valadares de pesquisa que diz que em uma roda em que se está discutindo quadrinhos, sempre terá uma pessoa para defender os Robins. Se eu estiver nessa roda, essa pessoa serei eu. Uma das fanfics era mais focada no Tim Drake, que é um dos meus personagens favoritos dos quadrinhos, com quem eu relativamente me identifico bastante. E a outra é focada no Damian, que é a que saiu no sorteio. Damian Wayne não tem esse nome de anticristo à toa. Ele é o filho do Batman com a Talia al Ghul. Aí tem toda uma treta numa fase lá e ele vai acabar indo morar com o pai. Só que o Damian, ele é uma criança muito arisca. Quer dizer, ele não foi nem criado como uma criança. Desde que nasceu, desde que ele era um feto, ele foi treinado pela Liga dos Assassinos. Tanto que quando Bruce Wayne morre e o Dick Grayson, que foi o primeiro Robin, ele assume a persona do Batman, ele meio que demite o Tim Drake e coloca o Damian pra ser o Robin, porque alguém precisava ficar de olho naquele menino. Damian Wayne também é o Scrooge perfeito e, como tal, ele detesta o Natal. E ele ficou responsável por terminar de enfeitar a árvore de Natal, que ele chama de planta maldita, e colocar a estrela no topo, o que no auge dos seus 10 anos ele não consegue fazer. A fanfic é bem curtinha, é mais um estudo de personalidade dessa criança tão complicada. E no final ele precisa da ajuda do Dick pra colocar a estrela. E aí rola aquele momento entre irmãos ali de história de Natal, apesar do Damian não querer dar o braço a torcer. Gente, a Bat-Family nasceu pra história de Natal. E a DC ainda não enxergou esse potencial. Ela fica perdendo tempo com o filme da Liga da Justiça, com versão estendida de Batman vs Superman. Ah, eu vou ler a do Tim, viu? Mas já vi que vai ser dramática, faquinha no coração, porque a vida daquele menino é uma tragédia sem fim. Propositalmente eu deixei pro final fanfics que envolvem histórias que eu não faço a mínima ideia do que sejam. Uma delas é sobre Grey's Anatomy. O meu conhecimento de Grey's Anatomy se limita a médicos com nome de lanche do McDonald's e aquele episódio de Supernatural da 5ª temporada, saudade de quando Supernatural era boa, que é uma paródia de série de TV. Mas essa história, ela fala sobre o Papai Noel. Nós temos um casal, Jackson e April. E aqui eu fiquei um pouco confusa, porque esse Jackson, ele é pai da Harriet, que é um bebê. E quando ele pensa nessa April com relação a Harriet, ele pensa, nossa filha. Depois ele se corrige, não, minha filha. E ele volta pra casa e essa April mora com ele. E ele se refere a ela como ex-mulher. O que tá acontecendo? Eles se divorciaram, mas continuaram vivendo juntos, aluguel é caro. Bom, a pequena Harriet, com quem eles têm diálogos bastante eloquentes,
recebeu de presente de um tal de Richard, me pergunto se ele é um dos médicos McDonald's, um livrinho com o conto Was the Night Before Christmas, que é aquele conto sobre a véspera de Natal que eu comentei no vídeo passado, tem resenha aqui no canal, etc e tal. E aí o Jackson começa a rememorar os seus natais que não foram muito felizes. O pai dele foi embora na véspera de Natal e ele pediu pro Papai Noel para trazer o pai dele de volta e Papai Noel não trouxe. Desde então ele não curte muito a época. Só que aí no meio da noite, pequena Harriet está chorando, ele vai lá consolar a menina e ele escuta um barulho do lado de fora da casa e quem está lá? O bom velhinho. Aí rola todo um diálogo ali sobre a infância do Jackson e o abandono do pai dele. E aí no final fica aquela dúvida: isso foi real ou eu tava sonhando? Mas aparentemente Papai Noel é real, como nos ensinou a origem dos Guardiões. E a última fanfic é uma fanfic de Cavaleiros do Zodíaco. Se eu sabia um pouquinho de Grey's Anatomy, de Cavaleiros do Zodíaco, eu não entendo nada. Eu só lembro que quando eu era criança, ia pra casa da minha avó no fim do ano e toda tarde meu primo assistia Cavaleiros do Zodíaco. E aí tinha um episódio desse, eu não esqueço, que um cara furou os próprios olhos. Eu não sei se ele tava, sei lá, lutando contra a Medusa, mas por que furar os próprios olhos? Ele não podia só se vendar? Uma tragédia. E aí eu sempre perguntava pro meu primo quem é o Cavaleiro de Touro, ele sempre me falava e eu sempre esquecia. Se vocês me mostrarem os 12... São 12, né? Eu não sei dizer quem é. Engraçado, né? Que no ano passado eu também tive uma experiência com mitologia grega nas fanfics de Natal, que foi a famosa fanfic de Percy Jackson, que me fez ficar fã de um personagem que eu nunca vi na vida. Essa fanfic se passa na véspera de Natal e Aiacos, Radamantes e o Minos e... Tem Máscara da Morte, em algum momento aparece. Eu não sei se é um desses três, esse é um outro nome, se ele é uma quarta pessoa. Eles vão caçar presentes no shopping, na véspera de Natal. É tipo a pior ideia que você pode ter na tua vida. Aparentemente esse pessoal é da turminha do Hades e o Aiacos, ele não entende porque eles têm que ir procurar presentes de Natal, porque que eles estão celebrando o Natal. Afinal de contas, eles não são cristãos. Aí um deles fala que eles estão num recesso de Natal, porque esse é um dos únicos momentos que o Hades dá uma trégua para a humanidade. O outro momento é a Páscoa, porque ele gosta dos chocolates. Isso faz menos sentido ainda. Eles estão lá de boa procurando presente no meio daquele caos que é shopping em véspera de Natal, até que eles encontram os Cavaleiros do Zodíaco. Eu sei que tem uma especificidade, Cavaleiros de Ouro, Cavaleiros de Bronze, mas acho que na história tá os Cavaleiros de Atena. E o conflito máximo da história acontece quando eles chegam à joalheria e Radamantes começa a competir por um colar com Máscara da Morte. E eles resolvem decidir o conflito no Jokenpô. Isso foi totalmente incongruente com a imagem que eu tinha de Cavaleiros do Zodíaco. No final, Radamantes consegue o colar e dá de presente pra Pandora. Eu tenho certeza que isso faz sentido pra alguns de vocês. Continuo sem entender nada de Cavaleiros do Zodíaco, mas eu sei, graças ao Twitter, que um deles, um dos personagens, tem uma mensagem muito bonita de amor próprio, de autoestima. E é o que eu desejo pra cada um de nós em 2018. Meu Deus Todo-Poderoso, como eu sou bonito, como sou forte. Sim, mais do que qualquer outra coisa na Terra. A lua, as estrelas, o sol brilhante são insignificantes diante de mim. Nada é mais bonito que eu. Muito obrigada a todos que acompanharam o canal nesse ano de pouquíssimos vídeos, mas com vocês sempre presentes e sempre apoiando. Tenho planos interessantes pro ano que vem e espero contar com vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.